sobre a importância da gente prestar atenção no nosso corpo e como a gente pode se cuidar melhor. Para falar de fisioterapia e esporte, eu convidei o Paulo Rocha, que é fisioterapeuta, e fico muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite, tá? Então, Paulo, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram e eu achei maravilhosa as sugestões que a gente recebeu. A primeira é de outro fisioterapeuta, seu colega de profissão, que é o João Mendes. E ele fez uma pergunta que eu não teria coragem de fazer, mas já que ele fez, eu entendi que é importante a gente falar sobre esse mito, né? Porque as pessoas falam, às vezes por ignorância mesmo, que a fisioterapia é só uma massagem. Então, né, muitas vezes a nossa profissão é confundida, né, como massagista, né, ou só faz massagem, né, que trabalha só com massagem, porque é muito comum, né, a primeira ideia que as pessoas, principalmente que não entendem muito, é relacionar, associar essa ideia que a fisioterapeuta vai fazer massagem, né, mas na verdade é uma técnica muito utilizada, né, não só no esporte, mas para muitos fins, que é a massagem terapêutica, né? Então, às vezes eles associam só esse único procedimento, né? Hoje é muito comum a utilização da ventosa terapia, então hoje pergunta-se muito sobre ventosa, né? Então, o lance da massagem já está ficando um pouco esquecido, né? Ou faz um ou faz outro? Não, geralmente pode fazer os dois, né? Só que a nossa profissão vai muito mais além do que a massagem, né? É uma técnica utilizada para vários fins, né? E o que acontece? Pela pessoa não conhecer tanto a nossa profissão, né? Aí fica associando, vamos fazer uma massagem. O fisioterapeuta só faz isso. Mas a nossa profissão vai muito mais além. É o preventivo e o corretivo, né? Também, né? Então tem várias áreas de atuação da fisioterapia, né? E a gente não faz só massagem. É o meme da internet, não tem né? jeito. A gente não faz massagem, utiliza outras técnicas também, principalmente a reabilitação em foco é através do movimento, né? Então a gente trabalha muito em cima da prescrição de exercício físico, né? De uma cinesioterapia funcional, que é justamente onde acontece de fato uma reabilitação. E a massagem faz parte de alguns processos de recuperação, de alguns tratamentos, né? Pode ser uma lesão no joelho, no ombro, nas costas. Quase todas as reabilitações, elas vão envolver um pouco de massagem terapêutica também. Eu acho que o assunto mais básico e uma orientação muito importante para as pessoas que fazem qualquer atividade física, e antes a gente fala do esporte, é qual a importância de se alongar? Ah, sim. Em alguns momentos é essencial o alongamento, né? Hoje em dia mudou-se muito esse conceito de alongar. Que momento eu devo alongar? Antes do exercício, depois do exercício. Sim, né? Esse drama de qual que é melhor. Tá. Antigamente, aí pode pegar uns 10 anos atrás, a ideia é você chegar no personal, no instrutor da academia, né? Esteira, não. Aí o cara fala, não, vamos alongar aqui 5 minutinhos, membro superior, inferior, aí vai pra esteira, vai treinar. Geralmente esse fato de alongar antes do treino, ele não é mais indicado, né? Principalmente no âmbito esportivo. Você deve alongar ou pós-treino ou num dia posterior ao seu treino principal. Agora vamos entender isso. Tem um alongamento curtinho, um alongamento... né? Também, no alongamento você promove flexibilidade muscular. E no dia que você vai treinar força, uma hipertrofia, você vai pegar muita carga. Quando você vai treinar força, você precisa de rigidez muscular, do teu ventre muscular. E não flacidez, não elasticidade. Então, quanto mais flácido está a musculatura e você colocar carga, é possível que você tenha uma lesão, né? Ou aguda ou subaguda, ou seja, ali no momento ou horas depois do exercício, né? Então, não é indicado por esse fato. O que eu indico para os meus pacientes? Ele precisa de flexibilidade na musculatura posterior da coxa, né? Isquios tibiais, tá? Então, no dia posterior ao treino dele, de membro inferior, vamos fazer alongamento no outro dia. Faz nos dias que você não vai treinar a perna, justamente para prevenir, porque são duas coisas totalmente diferentes. Os objetivos são opostos. Força, eu preciso de rigidez para pegar a carga e trabalhar meu músculo. Flexibilidade, eu vou
aumentar essa elasticidade, né? Vou flexibilizar o músculo, então ele vai ficar um pouco mais flácido. Eu peguei o hábito de todo dia eu acordar, fazer ali aqueles 15 minutos de alongamento. Aí é um alongamento mais demorado, o corpo todo. Sim. E aí eu tenho esse ritual, tento cumprir esse ritual todos os dias. Menos sábado e domingo. Sim. Então, eu tenho que rever isso aí, como é que funciona? Depende das atividades que você faz, né? Eu achei até pro crossfit, porque, por exemplo, no dia que a gente tem o LP eu entendi, mas, por exemplo, às vezes alguns acham o squat, que é para pegar mais embaixo, a gente trabalha essa mobilidade de quadril e joelho pra gente conseguir pegar Isso, no lugar certo. Isso, agora... Mas aí é a história que se fosse, se eu vou fazer no dia e eu preciso do dia, então eu tenho que fazer antes. Isso, é assim, ó, porque tu tá falando sobre mobilidade, né? Mobilidade, realmente você precisa fazer antes do É exercício. diferente do alongamento. É diferente de flexibilidade. Mobilidade, você está falando sobre a questão articular, né? O movimento que acontece na cápsula articular ali. Vamos pegar o quadril, né? Então você vai fazer mobilidade para flexão, extensão, rotações do quadril. É para melhorar o movimento dentro da articulação. E já a flexibilidade, alongamento, envolve o músculo, né? Mas claro que você vai precisar de uma flexibilidade maior para você também enfatizar a sua amplitude de movimento, que tem a ver com articulação, né? Então, para treino de perna, por exemplo, mobilidade do quadril você faz antes do treino, logo, que é essencial. Então, quanto mais mobilidade, você vai aumentar essa ADM, então você vai ter amplitudes maiores nos seus agachamentos. Você viu minha né? ignorância confundindo alongamento com mobilidade? Só pra mim, que- fosse a mesma coisa? Como você vai pegar muita carga, vamos pegar o deadlift, né? O agachamento terra. Certo. Você vai pegar lá no mínimozinho ali uns 80 quilos, né? Então você vai trabalhar potência e membro posterior. Então você precisa de rigidez e de não flexibilidade. Flexibilidade você trabalha a longo prazo. Eu trabalho 2, 3 vezes na semana alongamento. Beleza. Né? Isso vai servir para ti a longo prazo para você aumentar sua elasticidade. Mas no momento do treino você precisa de rigidez. Né? O nosso vídeo aqui já está mandando mensagem, perguntas aqui pelo WhatsApp. Eu vou ter que furar aí a tua caixinha de perguntas, Miriam. É a Renata Brasileiro, querida colega aqui do Bom Sistema dia, Renata. Abraço. Renata, beijão. Ela está perguntando o seguinte: ela vai correr, o indicado é alongar antes da corrida ou não alongar? Não alonga, né? O indicado é não alongar. É Vou correr aquecer. 6 horas, não alongar. Isso, não alonga. Ela, se quiser, ela pode fazer pós-exercício. É só aquecimento. O essencial é aquecer, Entendi. né? No caso da corrida, a gente tem ativação neuromuscular e aquecimento. Ativação é o ensaio dos movimentos que você faz. Né? No caso dela, entra o skip, né? Trotezinho, saltitos, enfim. Aí você faz isso, depois você entra no aquecimento. O aquecimento você pode dar, intercalar skip com trote, skip com afundo, caminhada com splintzinho curto de baixa intensidade. Aí você está preparando a musculatura para o que O vem a movimento você vai seguir. fazer mesmo. Sim. Isso. Aí você treinou, porque é uma carga de treino um pouco grande, né? Esse percurso, eu vou correr 6K ou 10K. Terminou, né? Aí você pode sim dar uma alongada, porque você já está longe de risco. Você não está tendo uma carga de treino elevada. Então você só vai fazer um alongamento leve, pode ser um alongamento balístico e pronto. Né? Entendi. A gente que é do CrossFit, a gente tem 3 pautas principais para fisioterapia. A primeira que eu queria que você falasse é justamente sobre essa mobilidade, porque tem muita coisa que a gente tem a força, mas a gente não consegue executar, tipo o pistol, porque o tornozelo não vai, o joelho não vai. E aí, qual é a importância, né? De a gente que quer evoluir precisa. Justamente, né? Então eu trabalho na área da reabilitação funcional, né? E tem uns autores de base que eles falam coisas muito importantes pra gente, é coisa simples, né? Que eu sempre falo para meus pacientes e o pessoal que treina comigo. É preciso a gente aprender a se movimentar bem para depois movimentar com frequência, né? Então justamente a importância da mobilidade e estabilidade antes de você pegar a carga é o que? Você precisa melhorar a mobilidade para que você tenha amplitude de movimento, que você consiga atingir esses graus de liberdade da sua articulação. Depois que você consegue fazer isso, você vai olhar para a estabilidade, né? Tem articulação que é primordial a estabilidade, como o joelho, o pé e as escápulas, né? Então, a gente fala que são as bases do movimento, mobilidade e estabilidade.
você precisa ter essa liberdade de movimentar. Se eu tenho uma articulação restrita, meu joelho ele não dobra 100%, ou meu tornozelo ele é restrito. Então você vai sobrecarregar uma articulação ou acima ou abaixo. No caso do tornozelo, você vai sobrecarregar o seu joelho. Você vai fazer graus muito grandes do joelho. Às vezes um valgo de joelho é quando o joelho ele força um pouco para dentro. Sim. No agachamento ou algum movimento dinâmico, né? Então, quando você tem a falta de mobilidade e coloca a carga em cima de uma disfunção é aquilo que não está 100% organizado, né? A função do joelho dobrar e esticar. Beleza. Aí eu não dobro 100%, então você tem uma disfunção e flexão de joelho. Beleza. Se eu tenho essa disfunção e vou jogar a carga em cima, possivelmente você está caminhando para uma disfunção ou outras que vai acarretar uma lesão futuramente. Eu fazendo movimento com barro, tendo os ombros e vai ficando cada vez mais tempo. Isso, beleza. Tem vários testes que a gente faz de ombro, por exemplo. Minha mobilidade de ombro é boa, é ruim. Quem tem mobilidade de ombro ruim, possivelmente vai sobrecarregar questão de manguito rotador e prejudica a sua estabilidade escapular. Quando você pega a barra e joga lá em cima, no power snatch, por exemplo, você precisa de estabilidade na escápula para sustentar essa postura bem alinhada, né, simétrica, né, e mobilidade de ombro para fazer essa rotação e flexão de ombro em grandes amplitudes. Se você tem restrito isso e joga a carga em cima, a algum momento você vai sentir dor no ombro. Pode pressionar uma bulsa, né, ter bursite a longo prazo. Isso não é de 2, 3 semanas não. Tu vai passar meses para começar a sentir esse sintoma. Ou sobrecarregar algum tendão do manguito rotador, que são 4 músculos, tá? Geralmente o mais atingido é o supraespinhoso, que ele é mais anterior. Quando não é o supra é o subescapular, redondo menor, por aí vai. Então, quando você tem uma disfunção e joga a carga em cima da disfunção, você caminha com a regressão funcional, né? Agora, quando você tem uma mobilidade boa, estabilidade boa, aí você consegue fazer essa progressão. Então, muita gente não entende isso e muitos coaches também não têm essa visão, né? Então, é muito importante você entender, se autoconhecer, né? Eu acho que possivelmente vai surgir uma pergunta aí sobre lesão no cross. Como evitar lesão, exatamente. Como evitar lesão, né? Então, a primeira coisa é a pessoa se autoconhecer e deixar o ego de lado, né? Isso no cross eu falo. Por quê? Lesão no cross, todo mundo... É um dos mitos do cross. Não faz cross porque vai ser machucado. Isso, todo mundo crucifica o cross. Tu quer se lesionar, vai fazer cross. Antes de eu treinar, eu ouvia muito, tu vai estourar teu joelho e tua lombar. Só ouvia isso. Tu vai eu sou ficar... fisioterapeuta, Esqueci de falar isso. eu faço cross lá na Mais e nunca me lesionei. Sim. Né? E sempre quem tá comigo fica me perguntando, eu vou dando umas dicas, beleza. As possíveis lesões são duas causas. O primeiro é o ego, porque a pessoa quer se superar. Claro que tem que se superar, mas conscientemente. Respeitando o limite, né? Você precisa respeitar os limites, porque você tem carga de treino, você precisa descansar. Às vezes você trabalha, você faz outro esporte, né? Você cuida da criança em casa. E tem muita gente que não entende, não entra na cabeça que o descanso também é treino. Justamente. Você tá falando também que a pessoa tá cansada do dia, às vezes tá cansada de ter ficado muito tempo em pé, tá cansada Isso. né? Vamos supor, vamos pegar uma pessoa aí que trabalha no escritório, passa pelo menos 6 horas sentado no computador. E ele já tem uma carga de treino pelo fato da postura dele viciosa. Então você já causa uma tensão muscular nessa região da dorsal ali, né, cervical também. Aí a pessoa treina. Então ela tá tendo 2 cargas de treino. E como é que tá o descanso dela? E como é que ela tá dormindo? Ela tá conseguindo dormir bem na semana? Então tudo isso leva em conta. A partir do momento que tu vai pegar uma carga submáxima lá no teu treino, que vai ter semana que vai ter isso. Tem semana que é leve, tem um dia que é 60%, tem outro dia que é 85%. Verdade. No dia do 85%, tu toda sobrecarregada e vai pegar essa carga de treino, aí no outro dia tu tá com uma dor muscular tardia, bem alta, aí que começa a disfunção. Aí começa a você ter uma disfunção, porque o fato de você treinar é você treinar para ter aptidão. Cada mais treino você vai ficando apto. Então você vai melhorando seu condicionamento. Quando isso não acontece, acontece o efeito catabólico, né? Você vai ter o quê? Um feedback negativo, uma adaptação negativa, ou seja, você está começando a regredir.
né? Então são vários fatores que influenciam para você chegar perto de uma lesão, ter uma lesão iminente, ou seja, você tem uma disfunção que causa outra, que em um momento vai chegar a lesão, porque a lesão ela não acontece por só um fator de risco. Ah, eu tô cansado, me lesionei. Não é isso. Ela sempre... A gente fala que é o dia que... Ah, não, eu peguei errado. Eu errei a técnica. Dormi de mau jeito. Às vezes não é isso. Quando tu faz uma série lá de Power Snatch, tu fez 10. No mínimo 2 tu fez erradinha. E você tem consciência disso. Aí você chama o coach, professor, me corrige aqui, acho que tem alguma coisa errada. Ele vai lá, não, é isso, beleza. Quase toda vez você vai errar uma ou duas, mas não é só isso. São vários fatores de risco que vão influenciar para você ter uma lesão. Ou seja, fraqueza muscular, a pessoa faz valgo dinâmico do joelho, aí ela está sobrecarregada, aí já tem 3 fatores. Fora outros que podem aparecer. Então quando você tem 3, 4, 5 fatores, em um momento ali você vai se machucar, né? O outro fator importante sobre lesão no esporte é o que? É a periodização. Né? Quando o coach fala, ó, faz assim, assim, assado, o aluno ali é um soldado, ele só obedece, beleza, professor, né? Só que se você não planejar direito esses estímulos que você dá semanalmente, mensalmente, quase todo mundo vai sobrecarregar ali teus 15, 20 alunos, né? Então isso tem que ser muito bem planejado, né? Então o microciclo é esse treino, o mesociclo é isso aqui, semanalmente, nessas 2 semanas eu vou treinar força, velocidade, resistência aeróbica. Ah, hoje é potência com força, e membro inferior, membro superior. Então isso tem níveis, né? É totalmente organizado para você não se machucar. Por isso que você dá um estímulo, você precisa de um tempo adequado para recuperar desse estímulo. Dependendo do estímulo que você dá, são 3 dias, são 4 dias, são 2 dias. É por isso que tudo isso tem que ser organizado. Quando foge muito disso... Tem só musculação também, né? Que você descansa 24 horas, tem mais que descansa 48 horas. Isso, aí vai depender do estímulo. A gente mexe em volume, intensidade e a carga de treino, né? Aí você vai dosar se é 24 horas e todo mundo vai estar num nível de atividade. Quando você vai para academia, né? Quando chega aluno pro professor lá, geralmente, na época que eu trabalhava, eu identificava o aluno assim, o nível 0, 1, 2 e 3. O nível 0 é sedentário, não faz nada, só fica em casa. Nada. Né? O nível 1 é que faz alguma coisa, passeia de bicicleta, brinca com o filho, faz uma atividade. O outro é nível 2, eu treino 3 vezes na semana e vou pedalar, já é alguma coisa. O nível 3 é aquele totalmente ativo de segunda a sábado. Então quando chega pra mim essa pessoa, o teu treino é diferente, é no nível bem adaptativo, o teu é um pouco maior e assim vai. Então tudo isso aí a pessoa tem que identificar como através do anamnese. Qual é o nível do aluno que vai para academia só para conversar? É o 0. Quebrando aqui Tem muito, né? Nossa, é o que mais tem. Entendeu? Então é importante identificar essas pessoas, principalmente no cross, quando chega, tu tá no nível, aí chega um aluno novo hoje, aí chega outro amanhã. Então tem que ter adaptação especial para essa pessoa. E falando do cross, isso é importante, porque assim, eu lembro quando eu fui começar a treinar, eu acho que fui nos 4 box, aquela semana experimental. Entendi. E eu não sentia segurança nos 3 primeiros, justamente por essa atenção que eu não sentia que o coach dava pra galera que estava começando. Justamente, porque o mais importante é a técnica, né? Sim. E técnica é difícil de aprender no cross. Então, geralmente tem um bastãozinho lá, né? Até os caras usam camisa com slogan, não aguenta, vai pro bastão, né? Enfim. Aí, porque quando tua técnica tá muito ruim, só com o peso da barra, tu tem que ir pro bastão, né? Então você tem que regredir, ou seja, fazer uma readaptação, uma regressão do exercício para que tu consiga realizar essa tarefa, né? Então quanto mais fácil é a tarefa, mais fácil é a adaptação do teu corpo. Aí você vai, né? Então isso é importante para quem tá chegando. Sim. E por isso que é um pouco mal visto o cross por conta disso. Eu fui lá e machuquei. Porque ele tá no nível muito abaixo. E os caras já estão treinando com altas cargas, as técnicas já estão apuradas e você tá aprendendo agora. Às vezes o cara quer pegar a corda, você vai puxar mais forte. Tenta aí. Ou seja, principalmente os exercícios pliométricos, tem salto na caixa, descida da caixa, enfim.
Aí precisa sempre adaptar isso. Tá chegando agora, não, vamos fazer aqui só 10 saltos, assim, assado. Porque geralmente é 3 séries de 15, 20 saltos, né? Então tudo isso tem que jogar na balança para tu não lesionar o teu aluno, teu cliente, né, da academia lá, do box, não lesionar e também você vender o teu serviço, porque muitas vezes é visto por esses e outros motivos. Sim. Né? E é uma ideia errada da galera, né? Porque não conhece de fato a fundo o que acontece, a realidade ali dentro, né? Dos teus clientes, você já mapeou a origem deles? É cross, é corrida, é musculação? Você já fez esse mapeamento? Ele Já. tem fisiculturista, ele tem Eu uma trabalho variedade muito com grande, né? fisiculturista, né? Mas uma galera do cross sempre me procura, alguns por lesão, outros para prevenção, né? Principalmente o fisiculturismo hoje, que está mais em ascensão e a galera está sendo mais Tem uma criança que foi cautelosa. Uma criança que foi destaque nacional agora recentemente. Ramon, sempre esqueço né? dele. Então, é importante, até a fisioterapia hoje ganhou mais valor nesses últimos 3 anos, eu diria, porque a galera tá pensando mais em se cuidar, né? Então, na fisioterapia você previne. Quanto mais você previne, menos você vai gastar com tratamento, né? Então, a gente está falando aí de atenção primária, porque prevenção, né? E principalmente nos clubes hoje de ponta é o que mais se faz, né? E a conversa que eu estava tendo com ela mais cedo aqui, fisioterapeuta esportivo estuda, trabalha o quê? Prevenção de lesão, né? Então a gente trabalha muito em controle de carga para não sobrecarregar e não expor muito o atleta, prevenindo a integridade física dele, né? Isso é o fisioterapeuta. Pelo técnico, pelo preparador, ele tá ali, ó, Não é, jogando carga, tá exigindo o máximo. Até o fisioterapeuta chegar assim, ó, meu amigo, segura aí 20%, tá? Entendeu? Então estuda muito isso. Quem gosta de futebol sabe que o jogador tem uma rotina de treino e fisioterapia. E aí, pra um jogador de futebol, eu acho que as pessoas conseguem entender de que, qual a importância da fisioterapia, né? De desgaste e tal. Isso. E aí, você como fisioterapeuta, primeiro você recomenda qual esporte melhoria da saúde? Essa é outra pergunta que eu recebi e outra sobre como a fisioterapia favorece o rendimento do atleta. Sim, tá. Dois Sobre mil. qual esporte não importa, se é o A, o B ou o C, é importante você se movimentar, Sim. né? Nem que seja a senhorinha da hidroginástica, ela já tá fazendo certo, né? Tem alguns idosos, né? E alguns estão no programa de hidroginástica e se não fizesse hidroginástica estaria com um quadro um pouco pior, né? Então é importante se movimentar, não importa se você faz tênis, se você luta, enfim. Vou fazer aquela caminhadinha matinal. Tem que se movimentar, né? E a gente cai na mesma tecla que é o porquê. Você precisa balancear o seu gasto energético com o seu consumo basal, né? Tem que ter um déficit regular para você, ou seja, você precisa gastar energia no dia. Então, seja qual esporte, vai servir para você. Cada pessoa vai ter um gosto, uma afinidade para algum esporte, né? Sobre a performance do atleta, Sim, né? melhorando. A gente consegue prevenir lesões, né? Não, aliás, como a fisioterapia vai favorecer esses rendimentos, né? Uhum. Esse acompanhamento, a gente viu um pouco agora da lesão e do fortalecimento. Sim. Como é que vai ajudar? A primeira coisa é prevenir, para ele não se sobrecarregar, né? Então, o primeiro estudo e trabalho é na prevenção. Então, quando você previne e você inibe ele de muitas cargas, né? Porque, como ele falou, descansar também é treino. Então, você dá muitos estímulos, você precisa de tempo para recuperar, né? Então, a fisioterapia ela acelera alguns processos, né? Que a gente entra no recovery, que eu vou já explicar o que é recovery, que é muito utilizado no esporte, principalmente no futebol. Então, a gente previne, acelera a recuperação dos atletas, trabalha algumas capacidades físicas, ou seja, força, potência, velocidade, força reativa, força explosiva, que é a demanda do esporte, né? Esse trabalho ele, geralmente é feito com fisioterapeuta e preparador. Então, geralmente faz muito testes para ver como é que está o teu condicionamento, não só do VO2 máximo, né? Mas da tua potência, da tua força, da tua agilidade, da tua velocidade. Todos os atletas eles são testados para você pegar essas necessidades
O que é necessário para ti? Trabalhar a fraqueza. Ah, potência para ti, força do membro inferior. Para ele, agilidade. Para ele, velocidade. Então, identifica-se e trabalha as necessidades. Ou seja, tem trabalho que é com um grupo total, né? Porque, vamos trabalhar o core, isso. E tem os trabalhos específicos que é particular com cada um, né? Eu preciso melhorar a estabilidade do joelho, eu preciso melhorar a força. Então, a gente identifica, trata, restabelece essa função. A partir do momento que restabeleceu, aí fica só o preparador seguindo o projeto normal, né? O tratamento normal, que seria o quê? Só a manutenção mesmo dessas capacidades, né? Então, é interessante nesse sentido, de sempre estar avaliando, né, as capacidades físicas e essa exposição às cargas de treino. Geralmente é isso que a gente vai olhando. Quando a gente controla bem isso, então ele está um pouco longe da lesão e mais perto da performance dele, né? E outro ponto importante para avaliar e estar sempre monitorando é o quê? Tentar colocar o atleta num nível de alto rendimento a ponto que a performance dele seja bem efetiva com menor gasto energético. Ou seja, quanto melhor ele aprimora a técnica, né, de um chute, de um cruzamento, de uma movimentação, e com a força, potência, tudo bem restabelecida, ele gasta menos energia, então ele se expõe menos. Então a ideia é controlar e deixar o atleta nesse nível. Aí ele sempre vai estar em alto nível. Sempre jogando em alta performance. Igual a gente vê um atleta de elite, ele faz um treino, a gente no Open agora fez, né? Ele é um atleta de elite, faz um treino, a gente faz um treino mesmo com a carga inferior. A gente sai morrendo assim, né? Porque eles têm uma capacidade já muito desenvolvida. E a gente viu muito... O Mauro Bruno perguntou em que momento é recomendado o recovery, pegando você explicar o recovery que você explicou, começar um serviço muito específico. Eu acho que muita gente que está ouvindo o programa não sabe, e eu queria que você explicasse primeiro o que é o recovery e quando ele é recomendado. Tá. Recovery é recuperação. Certo. Então a gente trabalha para acelerar a recuperação muscular do atleta, né? Serve só para atleta? Não, para pessoa comum, né? Porque às vezes você está numa pegada de trabalho e de estresse, então você fica sobrecarregado, você fica com muita tensão muscular, né? Então a gente já faz o quê? Vamos fazer um recovery muscular na região da dorsal todinha ou do membro inferior, né? Então existem estratégias de recovery. Muitas pessoas conhecem, só que não identificam. Você já viu muitas vezes um grupo de atletas do futebol após uma partida ir para uma banheira de gelo. Né? Isso é muito comum. Né? Então a crioimersão é uma estratégia de recovery muscular. Então é sempre uma coisa imediata? Não precisa, né? Tem que ser algo periódico. Então você vai acelerar a recuperação muscular. Recovery é recuperar. Então a gente tem estratégias para recuperar a musculatura, como a primeira coisa é a massagem. E uma das mais eficazes, né? Segundo a literatura, a massagem terapêutica é a mais eficaz. Ou seja, então é a única que não pode faltar no nosso arsenal de técnica, né? Aí tem a liberação miofascial, né? Que você pode fazer manual ou com auxílios de rolo, de massagem, né? Rolo de espuma, que você vai fazer o quê? O intuito de fazer uma pressão naquela região do músculo onde está tensionado. A ideia é que você libere a fáscia muscular para ela ficar mais hidratada e, consequentemente, jogar mais nutrientes naquelas regiões. Quando você faz a liberação miofascial, você vai melhorar a densidade do músculo, ou seja, ele fica mais propício a ser excitado, então fica melhor para o exercício, tá? Então a ideia é essa, recuperar. Como é que eu vou recuperar? Fazendo estratégias de recovery, que nós temos também a fotobiomodulação, que é a aplicação de laser, né, infravermelho, luz de LED, tá? Que é uma luzinha vermelha, e tem alguns aparelhos, que é para justamente acelerar essas reações químicas no local. A gente tem a bota de compressão pneumática, que é aquelas que o jogador usa, né? É ótimo, aquilo é ótimo, adoro. Na última meia maratona tinha ela disponível. Isso. Justamente eu queria que você comentasse também como funciona. Ela vai fazer uma drenagem no membro inferior, tem para os braços também, lá na clínica tem para o quadril também. A ideia é que ela faça uma drenagem
e retire mais aceleradamente os restos metabólicos do pós-exercício. Ou seja, uma recuperação que você demoraria 24 horas para o corpo eliminar isso e excretar, você faz meia hora de bota, aí passa-se 2 horas e já era, já aconteceu. E excelente, nossa. Você tem uma sensação de alívio já quando sai da bota. Eu queria falar, é uma experiência ótima. Né? Então é uma estratégia de recovery para recuperação, ou seja, a gente quer acelerar o reparo tecidual. Né? A gente também tem eletroestimulação, que é como se fosse uma massagenzinha por atrás do choquezinho, aquele aparelho de eletroestimulação. Né? Tem uns específico para isso, para relaxar, para contrair. Então, no caso do recovery, a gente usa muito para relaxar, como se fosse uma massagem. Então, entra a terapia manual, que é a massagem, né? A liberação, o laser, a crioimersão, que é na banheira de gelo, tá? A bota pneumática. As agulhinhas lá. Também ajuda muito. Nossa, aquela é muito boa. Acupuntura ou dry. Isso. Como é que funciona o nosso dry? Não sei. É muito interessante porque você faz a liberação ali, faz alguns pontos de agulhamento, né? O agulhamento é uma microlesão, aí o teu cérebro vai entender que tu acabou de se machucar. Aí ele já vai tentar reparar agora, né? Ele, opa, me machuquei agora, é como se você tivesse pisado num prego. Aí o cérebro já vai tentar estancar o sangue ali e tal, enfim, é basicamente isso. Então você usa ali um pouquinho, tira, no outro dia a pessoa está quase zero, né? Levando para uma pessoa normal, fugindo um pouco do âmbito esportista, a pessoa tem tensão muscular, estresse diário, geralmente na região cervical e dorsal. A gente também faz esse trabalho justamente para acelerar essa recuperação, porque está tão tenso do nível que tu começa a sentir desconforto e dor, irradia para o ombro, sobe para a nuca, para a cabeça. Então a gente faz esse mesmo processo para recuperar essa região, né? Porque você está ali em exposição direto na postura, né? Então você tem excesso de alongamento ou de encurtamento da musculatura, aí você vai gerar pontos de tensão, que a gente chama de trigger points, né? E esses pontos podem ser sensíveis ao movimento, ao exercício ou ao toque. Aí é por isso que eu preciso de uma liberação miofascial, um recovery, eu preciso de um help aqui nessa área para mim dar continuidade ao meu trabalho. Porque isso não é de um dia para o outro, isso é coisa de estresse de semana, né? Sobrecarga semana, mês. Sim, vai acumulando, né? Vai acumulando. Então cada pessoa tem um nívelzinho e dependendo desse nível a gente vai usar essas estratégias. Tem pessoas que a gente usa o agulhamento, o laser. A ventosa terapia. A ventosa entra em alguns momentos, né? Então a ventosa, ela sozinha ela não faz nada. Falar, eu queria fazer uma ventosa, tá sendo enganado. Entendeu? Ela auxilia um tratamento. Isso, ouvinte da aldeia. Muita gente que a gente chama na academia simplesmente vai lá, faz só a ventosa. Não funciona, olha isso. Você precisa, ela faz parte de um procedimento, ou seja, teu tratamento precisa recovery. Um conjunto de técnicas ali, ela faz parte uma interação, faço a agulha, dependendo, se for o caso, você utiliza. Vai do profissional identificar, ter um raciocínio clínico para isso e utilizar ou não ela. Sim. Porque realmente ela ajuda um pouco, né, a aumentar ali a circulação sanguínea, que é essencial, né? E também ela dá um certo relaxamento, mas num nível bem superficial. Não tanto quanto uma liberação. Então tem gente que precisa de uma liberação e vai atrás de uma massagem. Eu queria uma massagem relaxante, mas não é o que ela precisa. Então quando chega esse tipo de pessoa para mim, eu falo, funciona desse jeito o meu trabalho, tá? Você precisa de uma liberação por conta disso, disso e disso. Se você quiser fazer, eu faço. Mas se você quiser tal procedimento, você está só se enganando. E que é importante de explicar, né? Porque às vezes a pessoa, o cidadão comum, ele nem sabe a diferença da massagem e da liberação. Porque o pessoal é leigo. Às vezes, eu preciso de um recovery. Alguém recomenda, vai lá fazer tal coisa. Vai fazer a ventosa, né? A ventosa é o que vai estar recomendando, sozinho. Porque às vezes chega muita gente pra mim, eu queria quanto é que tu cobra na ventosa, né? Aí eu falo assim, eu cobro pela sessão de fisioterapia. Então você chega aqui, eu te avalio, aí eu te falo o que você precisa. Se você quiser fazer, a gente faz. Aí eu explico todo o processo. Liberação é isso, ventosa é isso, é pra isso, isso. Né? Então é importante você explicar pro paciente, teu cliente, tudo isso.
Porque eu tô nessa área não é só por ganhar dinheiro, você precisa entregar um serviço. Claro. Você precisa entregar o que ela paga. Jamais eu venderia, faz ventosa aqui por R$80. Jamais. Jamais eu vou vender ventosa. Eu vendo a sessão de fisioterapia, que é diferente. Eu vou avaliar, ó, tu precisa fazer isso, tem que recuperar isso e isso. A gente vai utilizar esses procedimentos. E a ventosa pode ser um dos procedimentos. Isso, que ele funciona dessa maneira, né? A gente tem um prazo aí de 2, 3 dias para isso acontecer, esses efeitos fisiológicos, você melhorar, enfim. A gente tem que explicar tudinho. É por isso que a gente trouxe o Paulo, que ele é um profissional que aí leva a sério o negócio, né? Pra encerrar, vamos falar sobre postura, porque tem muita gente que tem alguma escoliose, lordose ou alguma dessas variações e não faz nada e com o tempo vai piorando. Isso. Então, como é, se tem esse tipo de correção e como faz? Pois é, no caso que você mencionou, a gente tem escoliose, que é um desvio lateral da coluna, pode ser na lombar, na torácica, na cervical. Temos a hipercifose, que é aquela postura corcunda, né? E a hiperlordose, que é uma acentuação na curvatura lombar, né? Então a curvatura fisiológica lombar, cervical e torácica a gente chama de cifose e lordose. Aí quando isso está acentuado, a gente chama de hiperlordose ou hipercifose. Que a gente vê muito assim, Né? já, né? A gente também tem uma retificação da coluna, que também pode acontecer em qualquer um desses locais, né? Tem correção? Sim. A gente consegue corrigir, né? Equilibrar a musculatura e deixar com que a pessoa viva a sua vida normal e suas atividades diárias recreativas, né? Só que tudo isso demanda um processo. E cada pessoa, cada patologia vai estar num nível diferente, né? Um nível mais discreto, é uma escoliose discreta, que quase não se vê olho nu, você tem que avaliar ali e identificar, beleza. Tem umas que já é bem mais grave, né? Tem escoliose em S, em C, que você realmente vê a pessoa torta só de olhar. E hiperlordose, hipercifose, enfim, tudo é tratável, né? Então a gente começa do zero, vai avaliando a postura, vai fazendo as correções e trabalhando a musculatura. Basicamente é com exercício que a gente trata isso, né? Inicialmente tem umas técnicas de manipulação, né? De liberação também, porque vamos pegar a escoliose, ninguém sabe disso, principalmente quem tem. Escoliose é um desvio lateral da coluna, né? Um lado vai ficar côncavo, o outro vai ficar convexo, né? Então um lado vai ficar alongado e o outro vai ficar encurtado. Então, a médio e longo prazo, o que eu tenho que fazer? Fortalecer um pouco o lado convexo, que é o lado alongado, e alongar o côncavo, né? Então, isso acontece a médio prazo. Você é orientado a fazer exercícios assim, 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 durante 2, 3 vezes na semana, durante tantos meses. E vai para a fisioterapia. Aí você vai aumentando o processo. Aí você vai focando mais em fortalecimento, né? Assim que você organiza a estrutura muscular entre o lado direito e esquerdo, consegue equilibrar, a pessoa já não sente mais dor, a pessoa já faz os movimentos normais e tem uma vida sadia. Porém, no momento que você para os estímulos, você para de treinar, tô bem, Jesus me curou. Aí você para de ir à academia, aí depois de mais ou menos de um mês, volta as dores. Né? Volta? Nossa, se você corrigir porque, escoliose, sim, não vai corrigir escoliose, vai corrigir só a musculatura, isso, né? porque o corpo se adapta muito rápido. Se adapta à alta performance, Poxa, se adapta ao sedentarismo. Quanto mais você não faz nada, mais flácido, mais fraco você vai ficando. E mais suscetível à lesão você vai ficando. Então, parou de organizar aquele treino para a tua prevenção dessa tua patologia, em algum momento você vai voltar a sentir dor. E é importante você ter falado isso, porque a gente, população, no modo geral, a gente tem que entender que corpo são, mente sã. É o corpo e a mente ali trabalhando junto pela vida toda. Não adianta você só estudar, só trabalhar e ser um sedentário, que você vai ter uma série de problemas. Para minimizar isso, você tem que equilibrar. Justamente. Corpo são, mente sã. Eu ouvi isso de algum professor, acho que foi o do Roger. E aí nunca mais tirei isso da cabeça. Justamente. Então é isso, pra quem quer conhecer mais, o que tu vai falar onde, Deus? Pô, tem a galera aqui que tá mandando alô pro Paulo, tá? Sim, vai. Ó, quem tá sintonizado aqui, galera, a Sabrina, o Helenilson, a Renata, a Sara, a Christian, todo mundo tá falando que
Elogiando o Paulo? elogiando o gente, Paulo e o sério? conteúdo. Nossa, o pessoal tá falando aqui altos elogios porque de coisas que não sabia. Coisa básica, aquela coisa da pessoa não tem. É mais informação. É mais né, informação. que falta. E é isso. Galera, obrigado aí pela audiência de vocês. É isso também, pra quem quer conhecer o trabalho do Paulo Rocha, ele tem muito mais conteúdo também na rede social dele. Segue ele lá, é o @rocha.fisioterapia. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu acho que você tem que voltar aqui depois pra gente tratar outras pautas. Só o